Alguém que me explique. Alguém que me explique. Olá, eu sou a Joana e se já ouviram falar de mim, então não ouviram, claro que sim. Certamente vocês devem imaginar que eu não sei nada sobre esclerose múltipla, mas isso é um preconceito. É um preconceito, mas por acaso também é verdade. Por isso, alguém achou que a pessoa ideal para apresentar este podcast seria eu? E por que não? Porque afinal sei tanto como vocês, verdade? Vamos a isto. Alguém que me explique. Um podcast da Sanofi sobre a esclerose múltipla, feito para pessoas que acham que esclerose múltipla é um nome próprio, criado por pessoas que não levam isso a mal. Com Joana Gama. Primeira parte. Viver para o trabalho ou trabalhar para viver? Mas posso trabalhar, se faz favor? Ora bem, daqui a vossa anfitriã, euzinha, Joana Gama, para continuarmos a falar sobre isto da esclerose múltipla. Porque está claro que 2 episódios não chegam para ir aos meandros da questão. Eu falo por mim, e mesmo que vocês já sejam os gurus, devem ser, eu ficava para ouvir porque isto hoje vai dar que falar. Hoje o tema é esclerose múltipla, e emprego. Eu não sei quanto a vós, estou muito formal hoje, não estou? Mas o emprego é uma grande parte da minha vida e ocupa bastante tempo dos meus dias. Claro que, como qualquer outra pessoa, às vezes sinto-me a falecer no trabalho, não me apetece fazer nada e digo coisas como o que eu gostava mesmo era... Mas vem aí aquela máxima clássica de que só se quer o que não se tem e depois passa. A verdade é que tão cedo eu não me vejo a fazer outras coisas ou a não ter os meus projetos, mesmo que tenha várias outras coisas de que gosto na vida, certo? E por isso, com dúvidas como, tenho esta doença, será que posso trabalhar? Ou será que deixo de poder trabalhar em comunicação? Fico logo cheia de suores. E se isto é um sintoma, amigos, é de ansiedade. Sobretudo porque é algo que nos foge do controle, não é? Uma coisa é eu não querer fazer isto ou aquilo, outra coisa é uma espécie de não podes fazer, que parece que foi decidido por ti, seja pela doença ou pelo que as outras pessoas à volta acham e dizem. Se bem percebi até agora, a esclerose múltipla é uma doença imprevisível, certo? Uma pessoa pode ter um surto sem estar à espera e os sintomas possíveis são mais que asmeios. Por isso, eu nem sequer sei bem como abordar isto. Como é que se sabe se uma pessoa pode ou não fazer um certo trabalho? Será que há alturas em que pode e outras não? E não pode mesmo? Ou até podia, mas há quem não deixe porque tem muita pressinha e falta de empatia? Qual é que será a generalidade das reações no trabalho? E será que é obrigatório dizer que se tem, tipo, olá, senhora entrevistador, eu sou a Joana Gama e possuo esclerose múltipla, muito prazer. É que se uma entrevista já é estressante, imaginem a roleta russa de expressões faciais incompreensíveis que se podem esperar de uma revelação assim. E imaginem que se tem um daqueles chefes que nunca se riem, odeio, e que são todos pela rapidez e eficácia a quem se tem de explicar: olha, Sr. António, eu tenho esclerose múltipla e pode haver dias em que não estou tão bem. Que horror. Bem, respira, Joana, respira. Lembra-se quando falei com a Cris no primeiro episódio? Lembra-se dos números? 60 a 80% dos doentes perdem o trabalho cerca de 15 anos após o início da doença. Cerca de 60 a 80%. Sim, é sempre mais de metade. Eu acho que não há outra forma. Vai ser preciso aqui alguém que me explique, em primeira mão, como é tudo isto. Vamos lá. Segunda parte. Quem sabe, sabe. Ou será que sabe? Tipo, uma pessoa se calhar pode não saber, porque sabe, pode achar que sabe, mas depois não sabe bem e acha que sabe, então depois diz que não sabe. O episódio de hoje levou-me a conhecer o Luís Mesquita. E porquê, dizem vocês? Porque eu quero, no fundo é isso. Não, quero dizer, quero, mas é porque de facto o Luís é uma pessoa que nos pode elucidar de sobremaneira sobre as relações do trabalho quando se é um doente com EM. Se não reparem, nos últimos 10 anos o Luís teve 4 empregos e, apesar dos motivos da sua saída terem sido sempre a situação específica da empresa no momento, eu fiquei assim com 2 pulgas atrás da orelha. Sim, podem-se ter 2 pulgas em vez de uma. Deixem-me em paz, é assim que eu funciono. 4 relações laborais distintas, logo, mais informação e experiências diversas de cada uma, de certeza. 2. Será que essas saídas foram assim tão simples? Não haverá aqui alguma sensação de que se não fosse a EM não seria bem assim? Luís, obrigada por teres aceitado o nosso convite. E antes de mais, queria que nos contasse um bocadinho como é que foi que descobriste que tinhas esclerose múltipla. Estavas bem no dia e no outro, esclerose múltipla, ou foi assim, sei lá, mais progressivo, que quem desconfiava? É duro, claro, é uma notícia, não saiu o Euromilhões, mas saiu que supostamente nas probabilidades de isto aparecer em alguém quase sair um Euromilhões. Eu disse, preferia o Euromilhões, mas saiu-me este.
comecei por ter sintomas na minha adolescência, 18 anos, nessa idade. E os médicos, por norma, têm um diagnóstico muito abrangente, que é qualquer coisa que uma pessoa se queixe, cansaço, dores, é coisas de crescimento. E então eu, durante alguns tempos, o diagnóstico sempre é falta de vitaminas, é o cansaço, é o crescimento, é a adolescência. Desvalorizam. Desvalorizaram. E então deixaram isto muito arrastar-se durante muito tempo. Até que houve uma altura em que eu tinha assim alguns problemas em andar. Problemas, ficava muito cansado, às vezes arrastava-me a perna, principalmente a perna direita. E eu insisti mais para ser vigiado neste meu diagnóstico. Não era o meu diagnóstico, mas era Claro. o que eu sentia e que desvalorizavam de alguma forma. E até que, entretanto, através de um fator C, consegui uma consulta de neurologia. Fui internado, fiz vários testes, vários exames, coisas... Para quem vai ouvir e coisa vai ficar um bocadinho assustado, mas são coisas um bocadinho duras. Mas há um exame que chama-se punção lombar. Pós-exame é um bocadinho doloroso e essas coisas todas. Pronto, à parte disso. Comecei primeiro a ter um diagnóstico que era uma picada de uma pulga ou de uma carraça, que eu tinha uma coisa qualquer, fiz o tratamento e continuei igual. Pronto. E pronto, não era, e lá se chegou à esclerose múltipla. E diz-me uma E coisa, tem, tu foste diagnosticado aos 18 anos, é isso? Ou não, já fui aos 20. aos 20 já estavas a trabalhar? Já, E o que é que já estava a trabalhar. fazias? Há quanto Eu, tempo? eu sou técnico de eletrónica, fazia reparações e sentia no trabalho que algum esforço, algum mais tempo a trabalhar isso tudo, sentia bastante cansado e falava com o meu patrão. Era uma empresa pequena na altura, éramos 5 pessoas, e eu falava e conseguia falar facilmente com ele, e ele entendeu Mas e contaste-lhe? acompanhou. Contaste-lhe logo do Sim, sim. diagnóstico? Não contei o diagnóstico. Sim, depois, porque quando eu estava a trabalhar na empresa, passado 18, sim, passado um ano e pouco, eu fui ao hospital e ele acompanhou-me todo. Sim, contei-lhe sempre o que estava-se a passar comigo. Pronto, como era uma pessoa muito acessível, Que bom. e pronto, e contei-lhe, deixei-lhe sempre à vontade. E mesmo aí nesses tratamentos e essas coisas todas, eu tive que o contar. Porquê? Porque teria que faltar muito ao trabalho, tinha que estar muito, nessa parte inicial, muito ausente, e para justificar essa Claro. ausência e justificar essas coisas todas, e contei-lhe. De alguma forma é tudo uma aprendizagem nova, é saber até que ponto eu posso ir de esforço, até que ponto é que posso ir de estar acordado, ou estar de pé, o que quer que seja que faça no dia a dia. É uma gestão que, mesmo todos os dias, eu tenho que saber como o meu corpo pode estar a dar sinais. Eu tenho que dizer, tenho que parar. A mim afeta muito, e acho que todas as pessoas, o stress é preciso fazer uma gestão muito grande do stress, porque o stress é aquela a bola de neve que começa de nada e desencadeia logo uma quantidade de sentimentos ou de situações físicas que me limitam. E então eu entrar um bocadinho em stress é aquela coisa que eu não consigo ainda gerir. Ou seja, se entrar num modo de stress porque tenho que acabar um trabalho, tenho um prazo, ou tenho alguém de fora a pressionar-me, isso tudo, ali às vezes é um bocadinho difícil fazer essa gestão. Muitas das vezes o stress deixa-me um bocadinho abaixo daquilo que eu acho que é o normal de estar. Senti que a minha doença, de alguma forma, pode-me desgastar ou estar muito tempo num mesmo sítio. Ou seja, aquele stress que uma pessoa, ao fim de 5 anos, está numa empresa, já começa a dizer porque é que ele faz isto, ou porque é que ele faz aquilo. E esses stresses normais de rotina e isso tudo podem, de alguma forma, começar a me encher, começar a desmotivar-me, e essas coisas todas. Aí sim, mas não pelo trabalho em si, aquilo que eu estou lá a Certo. fazer. E os colegas, para eles, e como todas as pessoas, e hoje em dia, é um bocadinho estranho, é quase como para mim também foi estranho o diagnóstico da doença, também para eles foi estranho o que é que eles poderiam fazer para ajudar. E eu não contar muito a muitas pessoas, mesmo por causa disso, porque
Se eu, no meu caso, contasse que tenho esclerose múltipla, as pessoas que não sabem o que é esclerose múltipla vão-me tratar como um coitadinho. E é, coitadinho, não faças isso, não pegues nisso, não vais aí, não te canses, isso tudo. Se pudesses juntar os dois mundos, o do bem-estar e do trabalho, o que é que tu achas que mais falta faria entre uma coisa e outra? Para te sentires melhor. O que é que poderia ser melhor no teu trabalho para te sentires melhor? No meu trabalho eu também não sou uma pessoa, agora isto vai parecer mal, não sou aquela pessoa muito exigente de dizer preciso, Sim. quero ganhar muito mais, não. Eu, neste momento, e não é o conformado parece aquela coisa, Parece está o conformado, desistente não. ou o velho Sim, resingão, sim, não é? sim, é um bocado isso, mas eu não preciso de dizer assim, não, tenho que ter muito mais que o que tenho. Não, eu, neste momento, o trabalho que eu tenho, por acaso, é de segunda a sexta, porque já trabalhei por turnos e é muito desgastante e tive um bocado de. E tu, mais do que ninguém, deves saber o que é isto, fazer noitadas e de trabalhos e programas. Perder a e rotina, não é? Sim, principalmente isso, na mudança de turnos, perder a rotina. Tenho um trabalho estável, relativamente perto de casa, consigo ir comer a casa que me dá. Não é comer a casa é no sentido de tenho outra paz no almoço, consigo Certo. estar sossegado e essas coisas todas, por isso tenho uma estabilidade a nível profissional boa. Pronto, lá está. Eu também tenho tido a sorte ou azar, não sei o que é que se pode chamar a isto, de eu conseguir fazer essa gestão do esforço, do o poder descansar. E eu, se puder parar, sei lá, de hora a hora, 5 minutos e descansar um bocadinho, está compensado, é o que eu digo. Por exemplo, eu falo muito isto porque a mim está-me de alguma forma jeito que é em Espanha, até uns anos atrás, lembro de haver a sesta depois do almoço, Sim, não sim, era? sim. E eles não deixavam de produzir mais por causa disso. Olha, diz-me uma coisa, como é que foi para a tua família e amigos assistir a isto tudo de fora? Que apoio é que se pode dar? Conta-me. Eu tenho uma mãe muito protetora. Ela, se ainda hoje pudesse estar debaixo das saias dela, ainda nem estaria. Sim, lá está, ela todos os dias que eu falo, eu vou almoçar a casa dela, porque eu trabalho perto de casa dela, vou lá almoçar, está sempre a perguntar, está tudo bem, olha isto, olha o calor, protege-te, tudo. Isto, eu tento lhe dizer isto, mas ela, de Não alguma dá, forma, parece que falha que se não fizer esta pergunta, mas certo? é desgastante, porque assim, é o que eu lhe disse, eu sei lidar, eu sei tratar de mim, deixa-me tratar de mim, deixa-me de coisas, já saí de casa, já estou Certo. independente e essas coisas todas, mas mesmo assim, todos os dias tem que ser aquela que eu fico preocupada, se não falar, se um dia não lhe devolvo a chamada, fica logo toda preocupada que aconteceu Ah, alguma coisa. E eu, cedo demais, também tomei a minha decisão de sair de casa. Eu já sou casado, tenho uma filha, tenho 2 anos, e foi uma parte em que tenho que lhe dar muito mérito à minha mulher, à minha esposa, sim. esposa, bom, não sei o que é Oh, ofensivo. oh. Ela, como mulher, Sim, acompanhou-me sempre muito, apoiou-me em muitas situações mesmo, e ela, de todas as formas, esteve sempre ali ao meu lado, mesmo. Éramos novos, não é que eu seja velho agora, mas tínhamos 20 e alguns anos, e ela, mesmo assim, sendo nova, acompanhou-me sempre coisa. E casamos, e tivemos uma filha há 2 anos, e essas coisas todas, e ela acompanha-me sempre. Façam sempre aquilo que se sentirem melhor. Durante muito tempo diziam para eu não praticar desporto, por várias coisas. Para mim, estou a falar sempre para mim e não de regra. Para claro. mim foi a maior asneira que eu fiz. Devia ter continuado a praticar desporto, moderado, outra situação foi, se calhar, ter algum cuidado nas pessoas inicialmente a quem vão contar. Há pessoas que vão aproveitar-se da situação, há pessoas que se vão aproveitar, ele está coitadinho, ele não pode fazer aquilo. É preciso ter, às vezes, um bocadinho, saber gerir a A quem é que conta. toxicidade, não é? Sim, sim, porque depois há pessoas que são negativas. Vou dar agora uma palavra às associações. Eles acompanham muito os pacientes que os queiram seguir, isso tudo, e têm psicólogos, e nestes últimos tempos têm-me acompanhado, tenho feito umas sessões de psicologia, só para ver também até que ponto é que o que é que eu preciso, o que não Claro. preciso, e as associações neste caso, seja, eu vou dizer as três, acho que é a ANEM, a SPEM e a TEM, de alguma forma as associações têm ajudado muito
tenho visto, Sim. tenho feito um esforço muito grande para ajudar a acompanhar os doentes. Porque eu acompanhei de alguma forma as associações e isso tudo, e para pessoas que não conhecem o que é a doença e isso tudo. E outra coisa que acho que também as pessoas também têm que ter noção. Se o vosso médico não estiver de acordo, ou se vocês não se sentirem bem acompanhados, peçam para trocar de médico. Vocês podem pedir para trocar de médico, e isto parece que não, mas muitas das vezes nas grandes superfícies, nas grandes cidades, se calhar é fácil ter esta abordagem, essas coisas todas. Nos sítios mais interiores, as pessoas têm alguma dificuldade em ter esta decisão, que isto pode ser o fator fundamental para não evoluir a doença, porque a cura, mas ela ainda não existe, Certo. mas podem melhorar muito o vosso tipo de vida. E tentar fazer a vida não dependente dos outros, nem esperar que as pessoas olhem para vocês como uns coitadinhos, façam a vossa vida normal e tentem se adaptar à situação que estão e àquilo que vivem, ou como vivem, essas coisas todas, para também moralmente não se irem abaixo. 90% da cura também é o psicológico. Não é? Uma pessoa, se estiver bem consigo próprio, também ajuda muito a recuperar. Bom, mais experiências no trabalho, quem não as tem, não é? Falem com os meus ex-colegas. Ainda assim, o que mais me fez confusão é quando a dificuldade é incontornável, quando não desaparece só porque nós ou o nosso empregador ou os nossos colegas querem. Recebe-se um selo de inapto ou menos apto, mesmo quando sentimos que ainda há tanto para dar. Mas claro que há o outro lado da moeda, que é como quem diz, o lado do empregador e das dúvidas que devem surgir. Terceira parte. E do outro lado da força? Foi assim que fui falar com a Margarida Navalhinhas, que é a coordenadora da delegação de Évora, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e sua dirigente. Porque Évora, olhem, calhou. Quer dizer, agora a esclerose múltipla tem de ser cosmopolita. É ou não? É que ninguém me avisou disto. A SPEM, como é conhecida pela sua sigla, representa as pessoas que, como é o caso da Margarida, têm EM e que vivem e lutam para ter uma vida melhor. É muito interessante falar com a Margarida porque, por um lado, é uma trabalhadora que propôs o seu próprio posto de trabalho à SPEM. Depois, porque, enquanto coordenadora, tem de gerir pessoas com EM e terá a noção das dificuldades e desafios que isso acarreta. Depois, porque como vão ouvir na nossa conversa, a Margarida sempre levou a vida a achar que a EM não é desculpa para nada e ela foi diagnosticada aos 15 anos. Enquanto preparo a nossa conversa e depois de ter sabido da experiência do Luís, eu penso na decisão que também está do lado de quem contrata. Claro que se calhar na maior parte dos casos a opção é mais do tipo trabalhador com esclerose múltipla? Não senhora, é melhor não meter nisso. Assim, sem mais nem menos. Mas também imagino que um chefe possa ficar ali preso entre o medo de estar a excluir alguém pela doença injustamente e o receio de saber o impacto que terá no dia-a-dia do negócio, da equipa, de tudo. E esta se calhar é uma visão meio injusta, mas quem disse que isto era fácil? Olá Margarida, muito obrigada por teres aceitado falar connosco. Ainda bem que vamos iniciar aqui mais uma conversa bem disposta. Já canei aqui a tua atitude, és toda bem disposta, isso é ótimo. Eu quero saber que, ou seja, quando existe a contratação de uma pessoa com esclerose múltipla, isso é algo que se sabe logo na entrevista? Nem sempre, porque a pessoa pode dizer ou não é? Certo. E isso não precisa de vir descrito, até porque a maioria das incapacidades que temos não se vêem, portanto, certo. não precisamos. Mas sim, claro que há medo, e há muitas pessoas que não dizem por medo do desconhecimento. Mas depois depende da sensibilidade de quem estiver a fazer a entrevista. E eu acho que o medo é isso, é por desconhecer, não saber o que é que pode acontecer à pessoa que está ali. É uma candidatura, não é? Tem que estar no seu melhor e nem sempre está no seu melhor. E demonstrar estas fragilidades nem sempre é fácil. Há muita gente que não demonstra, não diz. A questão da produtividade, porque eu também sou socióloga, então também tenho este lado de estudar o emprego e as sociedades, e sempre me causa muito interesse, porque realmente o mundo não está para as pessoas que não conseguem ser produtivas. E no nosso caso, quem tem AM, não é não ser produtivo, é ser produtivo de outra forma. Podemos fazer o mesmo, só que não entramos às 9 e saímos às 5. Entramos às 10 e saímos às 8. Ou entramos às 11 e saímos às 4, mas no outro dia compensamos. A esclerose múltipla não se vê e é uma doença muito invisível e por isso é complicado de nós transmitirmos que estamos com uma enxaqueca e que não conseguimos trabalhar naquele dia e que estamos incapazes quando qualquer pessoa tem uma enxaqueca, não é? Só que no nosso caso
nós podemos piorar bastante se não descansarmos. Então, estávamos a falar da ignorância. O que é que será que as empresas sabem sobre esclerose múltipla? Estamos no campo do nada. Que coisas existem para ajudar no processo e para haver maior compreensão no local de trabalho para estas pessoas? Eu acho que tem a ver com a sensibilidade também do empregador, claro, porque de certeza há muitas empresas que não fazem ideia, não conhecem. Então, se a pessoa se apresentar e disser tem esta patologia, tem estes graus de incapacidade, logo aí, é claro, já sabemos que existem facilidades para o empregador e coisas à qual pode aceder, que estão na legislação, não é? As pessoas com esclerose múltipla são pessoas com deficiência. Portanto, a nível de trabalho, têm os mesmos direitos e deveres da pessoa que tem deficiência, dependendo do nível de incapacidade, é claro. Dependendo do atestado multiusos, que é um atestado que nós temos, com as incapacidades. Existem orientações para pessoas com deficiência. Está na internet, é só pesquisar. Essas orientações estão expressas. Depois existe também a SPEM, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Basta contactar, no caso de ser esta patologia, e também temos assistentes sociais e pessoas que podem ajudar neste âmbito. Depois, a SPEM, enquanto organização, também tem redes de empregabilidade, contactos com outras empresas que querem mesmo receber pessoas com deficiência, e aí nós entramos, não é? Tu por seres uma pessoa que tem esclerose múltipla, que coordenas uma delegação e teres também de lidar com a doença nos colegas, tu sentes que tens mais responsabilidade por teres de saber tudo isto, mais do que um empregador que não saiba nada sobre a doença? Sentes o peso nos ombros de representar esta facção? Eu tenho EM desde os 15, agora tenho 30, portanto é metade da vida com, metade sem. Certo. Não é? E portanto não é uma amiga, mas é um hábito que já tenho e já me consigo saber até onde é que posso ir, na maioria dos casos. Agora entrei para a SPEM, comecei a ser coordenadora da delegação e depois trabalhadora também da SPEM e portanto isso sim, dá-me bastante responsabilidade, sim. Tenho responsabilidade e até em dar a cara para uma pessoa que tem EM, mas que está sempre a tentar dar a volta e uma das faces desse dar a volta foi ir para a SPEM, foi conseguir, com o apoio da instituição, ir mais longe. É um trabalho no qual eu digo, ok, tenho que ser responsável, mas eu vou ser capaz. Por um lado, podemos pensar, pode ser mau para ela ver pessoas em cadeira de rodas, ver pessoas com outras limitações, vai-se rever nessas pessoas e pensar que daqui, num futuro muito próximo, poderá estar nessa situação. Mas depois tem o outro lado, que é o lado, eu sou mais sensível, eu quase que consigo vestir aquele empatia, fato. Claro que sim. Não é? Tenho essa empatia com as pessoas que trabalho e com as pessoas para as quais trabalho. Portanto, é um meio onde o diferente é quem não tem. Claro. Porque a maioria tem. Neste contexto de pandemia, lidar com isso foi mais um extra, não é? Já existem algumas contrariedades para os doentes que têm esclerose múltipla, mas agora foi ainda mais complicado, tiveram de se proteger ainda mais, certo? Como é que as empresas lidaram com isto? O que é que tu tens conhecimento? O que eu sei é, primeiro, uma das atitudes é ficar em casa. Pronto, a pessoa fica em casa, algumas ficam em teletrabalho, outras simplesmente, dependendo do trabalho que é e que só poderia ser feito presencialmente, então deixam literalmente fazer o trabalho e recebem como se fosse férias ou como se fosse, sei lá. Uma baixa? Mas recebe, sim, mas receberam, sim. Isso é o que eu sei. Só que depois tem o lado mau da pandemia para nós e para mim também pessoalmente é que ficar em casa afinal não é uma coisa assim tão boa. Quanto mais tempo ficamos parados com esta doença, mais ela vai atacar, mais parados vamos continuar e daí é uma descida. E também as questões depois dos médicos, das fisioterapias, tudo isso atrasou imenso. E isso faz as pessoas ficarem mais sedentárias, o que no nosso caso é preocupante, porque nós temos uma baixa de muscular, como se diz, força muscular, não é? Já agregada a esta patologia. Portanto, quanto mais ficamos parados, pior é. Queria perguntar-te o que é o programa mais coeso e porque é que ele foi importante para a criação do teu posto de trabalho. Eu já era coordenadora, só que voluntária da delegação de Évora. O programa mais coeso
Faz parte, foi nesta altura também de pandemia que fiquei a saber deste programa. Mobiliza aqui fundos europeus e é cofinanciado então pelo FSE. O que é que é o FSE? Ok. O que é que é o FSE? É o fundo da União Europeia. Ok, vai sim. traduzindo, sim. O que se passa é que a SPEM, sabendo deste Mais Coeso, fez uma candidatura. Fez uma candidatura para o Mais Coeso Emprego, que é a criação de um posto de trabalho ou de uma equipa de trabalho numa determinada zona. E essa zona que foi selecionada e que foi também candidatada foi o Alentejo, Évora, Beja e Porto Alegre. Boa! Pronto, eu estando no Alentejo, este posto sendo financiado e já tendo a candidatura aprovada, foi aprovada pelo PORA, Programa Operacional Regional do Alentejo, okay. 2020, do Portugal 2020. Pronto. Ok. E este programa é de 3 anos, portanto está financiado há 3 anos, é pago o posto de trabalho durante 3 anos e eu tenho contrato de trabalho desde dia 15 de Abril. E pronto, e foi a partir deste programa que conseguimos. Que maravilha. Ganhou. Olha, infelizmente não são muitos os casos em que o apoio da empresa acontece desta maneira, não é? E esta é uma pergunta com truque. O que é que tu achas que falta para ajudar a que mais empresas contratem pessoas com doenças crónicas ou problemas de saúde assim mais para o complicadote? Será que existem sim ferramentas, diretrizes, apoios específicos para as empresas, para a pessoa que tem a doença? Dá esses truques todos. Está bem. Então, o primeiro truque nem sequer é para as empresas, é para a pessoa que tem esclerose múltipla, doenças complicadas, etc. Pode ser até ser cancro, qualquer coisa assim. Pronto, para essas pessoas, a primeira dica que eu dou é não terem medo. Eu acho que, primeiro, é preciso a pessoa com M estar consciente que no trabalho e noutras situações é uma pessoa com uma deficiência. Não é visível, é orgânica, portanto é dos órgãos, neste caso mais do cérebro até, mas é equiparada a uma pessoa com deficiência. Logo, tem os direitos e deveres dessas pessoas. O que eu tenho conhecimento é que, precisamente por termos este estatuto de incapacidade, quem o tem, porque nem toda a gente tem que ter, atenção, este é de estado multiuso, isto tem que se pedir no médico, portanto nem toda a gente tem. Mas nesta questão do emprego, para se protegerem, a minha opinião é, peçam, saibam mais, porque com o atestado multiusos podemos utilizar as cotas que já se abrem, né, quando há candidaturas a empregos, e aí nessas cotas podemos entrar e depois a empresa também terá mais regalias a nível de IRS e todas essas questões que estão descritas na lei. Podem ir ao site da SPEM, podem falar connosco, sim. Eu acho que o primeiro passo é, além das empresas que sim, mais informadas, essa é a nossa parte, enquanto Associação de Doentes, é chegarmos a cada vez mais empresas e mostrarmos que temos validade. Acho que é neste sentido, nós temos validade, mas o emprego connosco tem que ser flexibilizado de outra forma. Tanto o peso do emprego como as horas que temos de lá ficar, não é das 9 às 5 que faz um trabalhador melhor. Que acho que o mais importante ainda do que esta sensibilização junto da comunidade empresarial, das empresas, etc. Acho que o mais importante é mesmo chegar à população mais jovem, porque os diagnósticos são cada vez mais jovens. Têm de se reorganizar e pensar, consciencializar que realmente temos isto, mas podemos fazer algo diferente. Mas venham ter connosco e acho que será mais fácil. É aqui a ideia de que, sim, somos todos muito valentes, mas juntos vai ser, com certeza, mais fácil. E acho que é importante também nós, enquanto pessoas com EM, com outra deficiência, seja lá o que for, mas termos consciência daquilo que temos, dos direitos e deveres, não é só direitos, mas isso tem que se ter consciência. E se não tivermos, então ok, procurem uma associação de doentes. Se não se sentirem bem, ok, não procura. Podem me procurar a mim, estou no Facebook, Instagram. Agora quer ter seguidores. Os meus contactos à vontade. Se não quiserem falar com o SPEM, podem falar comigo. Bem, isto foi interessante. Mas querem saber o que é que eu acho? Continua a não ser nada fácil. Se ao menos vivêssemos na Suécia ou num daqueles países que trabalham a sério na igualdade e que respeitam as diferenças como ter uma doença, não é? Que não se pode controlar. Aqui ouvimos um bom exemplo, atenção. Só que cheira-me que não há de ser o mais normal. Sabem que
mais, em nome da transparência e de percebermos melhor qual é a realidade do trabalhador com EM, convido-vos, ouvintes que vivem a doença, a irem até ao nosso Instagram comentar com as vossas experiências. Pá, quem quiser falar sobre isso, claro, não são obrigados. Agora, ouvidos os dois lados, o que eu preciso mesmo é de alguém que me explique, que é o nome do podcast, mas alguém que me explique qual é o caminho certo. O que dizem as leis? Isto é o Deus dará ou podemos fazer alguma coisa? Está na hora de ouvir quem sabe e é por isso que fui ao encontro do vice-presidente da SPAM. Abro o website da sociedade e vejo que entre os serviços prestados por lá, que se pode obter desde o apoio de serviço social, atividades programadas, apoio na reabilitação e recuperação, está também um dos que hoje nos interessa mais, aconselhamento jurídico. Pois é, os dias de discriminação, meus amigos, estão contados. E se não estão, eu tentarei fazer a minha parte para que passem a estar. Votem em mim. Olá, Dr. Paulo Gonçalves, a fingir que não estivemos a falar antes. Antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade. O tema desta conversa é sobre esclerose múltipla, mas se calhar não diríamos que é mesmo sobre a doença, é mais sobre o preconceito associado a esta doença. O que é que o Paulo me tem a dizer sobre isso? Sente esse preconceito? Bom, eu sou muito chato, okay, com as palavras, porque eu gosto de ir ao conceito da palavra. E a palavra preconceito vem de pré-conceito. É um conhecimento anterior. Sim. Eu não conhecia a esclerose múltipla. Okay? Portanto, quando me foi dito, a única coisa que conhecia era um conceito dos esclerosados. E por isso eu não gosto quando alguém diz nós somos o bando dos esclerosados. Eu não sou. E quando isto apareceu, eu não fazia a mais pálida ideia do que é isto. Isto só, peço desculpa, Paulo, isto só para quem nos estiver a ouvir, o Paulo tem esclerose múltipla, portanto, era por isso que o médico lhe dizia, sim. Portanto, eu Não há problema, já o apresentei, era só para relembrar. Não me lembrei de dizer isso, eu fui diagnosticado aos 40 anos, foi há 13 anos que fui diagnosticado, depois de uma operação a 2 hérnias, que eu achava que tinha a ver com andar de moto, com jogar à bola e que não sei o quê, não, era já esclerose ao longo da vida, e nessa altura o médico disse, deixe dessas coisas de andar com a malinha ao lado, arranje uma mochilinha para andar com as costas direitas, e não vá aos blogs e não sei o quê, e principalmente não fale com a sua empresa, até saber os seus direitos. Ok. Eu não percebi o que ele me estava a dizer. Isto faz-me lembrar o caso das mulheres grávidas, que é não avisarem à empresa quando é que... Exatamente. E é um tema que me dá a volta ao estômago, essa questão das mulheres grávidas dá-me volta ao estômago. Mas, e portanto, isto para dizer que o médico aconselhou-me a não falar com a empresa. E eu disse, mas a HP é uma empresa espetacular e tal, assim, chefe, eu já ando nisto há suficiente há anos. Se meta por caminhos apertados, não é? Primeiro falo com a SPAM, veja com esta informação que eu lhe vou... tudo em papel. Preconceito existe, sim. A SPAM, a HP não eram desses exemplos, era uma exceção a esses exemplos, porque eu depois disso tive contacto com muitas outras pessoas em que dizer eu tenho esclerose múltipla, eu tenho cancro, eu tenho não sei o quê, leva com um carimbo em cima e depois estou grávida, levo com um carimbo em cima. Então, mas nesse aspecto a SPAM dá aconselhamento jurídico, até é uma referência nesse campo, não é? Qual tem sido o vosso papel nisso? O aconselhamento jurídico, no caso da esclerose múltipla e em particular em relação ao emprego, é mais ou menos, eu diria que não passa de 12 a 15 perguntas diferentes. São muitas, são muitas no sentido de volume, mas são todas as mesmas. Okay? Portanto, o apoio jurídico que nós damos não foge muito das perguntas, olha, eu informo a empresa ou não informo a empresa, quando informo a empresa eu vou ser colocado numa prateleira. Somos obrigados a contar à empresa, Paulo? Não, obviamente que não. Legalmente não? Não, mas se nós explicarmos isto ao diretor dos recursos humanos ou a um funcionário de recursos humanos, eles têm regras escritas que não devem utilizá-las fora daquela conversa. Okay? Portanto, se o fizerem, estão a incorrer numa coisa que eu adoro, que é a proteção de dados. Nós o que temos que fazer é garantir que estes dados são utilizados da forma como o regulamento e a lei 58 dizem.
Mas diga uma coisa, para além disto da proteção de dados, que outras proteções têm a nível legal as pessoas A diagnosticadas com nível esta doença? legal, nós temos, a legislação está feita. Nós protegemos as pessoas. O problema não está na lei, A implementação, na não é? implementação da lei e na utilização da lei. Os recursos humanos podem ter acesso ao diagnóstico da pessoa, mas que depois não podem ser utilizados internamente para discriminação de tarefas ou quer que seja. É isso que me está a dizer? Claro, Ok. Mas, no entanto, as coisas nas empresas nem sempre funcionam às claras, não é? essas empresas eu só quero saber o nome delas. É isso. Para ir para lá grafitar aquilo tudo. Não, qual grafitar? Não, tem a ideia de que uma utilização indevida de dados pessoais, em particular dados sensíveis, como são os dados de saúde, pode dar uma multa entre os 200 mil a os 2 milhões de euros, quando a gente vai à Segurança Social. Quando a gente vai à Segurança Social, o que acontece? Aquela malta está treinada para dizer, pois, junta médica, reforma antecipada. Pá, ó povo, aprende aí. Reforma aos 40 anos, aos 45 anos ou aos 50 anos não existe. E nós temos malta a ser diagnosticada hoje com 25. Temos Claro. uma miúda com menos de 30 anos, foi diagnosticada, está a fazer um doutoramento. Isto é cortar as pernas a um ser humano. Claro. Não se faz. A uma pessoa com 40 que está a viajar por 10 ou 12 países, não se pode dizer agora vais-te reformar. A uma pessoa com 55 que é dona de uma farmácia, não se pode dizer tens de fechar a farmácia ou vender a farmácia. Isto é a vida dela. Certo. Percebe? O que é Mas que existe uma acontece? pensão por invalidez, por exemplo, eu sei que no caso da cegueira, consoante a cegueira, fazem uma percentagem e depois atribuem um subsídio, não é? Uma Claro, pensão. e em relação à esclerose múltipla, até existe um complemento adicional. Ok. Qual é que é o problema? Aquilo é um emaranhado, está a ver um novelo? É um emaranhado tal que as pessoas não conseguem perceber. Ok? Certo. Não conseguem desenvencilhar-se daquilo. Portanto, e precisam de alguém que olhe para aquilo. Então, porque é que para nós é importante ter um departamento jurídico e ter apoio jurídico? Porque as perguntas não são... a área jurídica é uma área muito ampla, mas para o caso das associações de doentes em geral e para a esclerose múltipla em particular, e não é única porque as outras são muito parecidas, eu tenho tido essa experiência ao longo destes tempos, é que as perguntas são quase sempre as mesmas. É um bocadinho como aquela parte dos sites que são as perguntas mais frequentes, não é? Sim. Nós temos um manual com as perguntas frequentes e já sabemos a resposta. Okay? Porque aquilo, efetivamente, é quase sempre, as perguntas são quase sempre as mesmas. Qual é que é o problema? Tem que se explicar à Segurança Social que o manual das respostas mudou. Eles estão treinados para dar aquelas respostas. O que se tem que fazer é trabalhar para que as respostas deles, melhor, eles tenham treino para responder de forma diferente. Eu tive esta conversa há uns meses atrás, há 2 meses atrás, com a Secretária de Estado da Ação Social. Nós precisamos de alterar o modelo de contratos. Porque um dos problemas que acontece com as pessoas com esclerose múltipla é que, como o meu caso, ao fim de X horas de trabalho, eu preciso descansar. Certo. E, portanto, nós não podemos, de repente, estar a dar uma palestra ou a dar uma aula e depois a seguir temos mais 4 aulas seguidas. Não podemos. Okay? Portanto, nós temos que ter contratos específicos para pessoas que tenham fadiga extrema. Isto não acontece só com a esclerose múltipla, acontece com a esclerose lateral amiotrófica, acontece com a fibromialgia, portanto, acontece com outras doenças. Mas, Paulo, acabou de me dizer aqui um ótimo conselho para quem esteja a ouvir, não é? Um conselho não jurídico, que é agarrar cada dia, não é? Ter força, acreditar, ter fé e não planear muito longe e não estressar tanto assim com isso, não é? E agora um conselho jurídico para quem nos esteja a ouvir. Um conselho legal para lutar contra o estigma. Como lhe disse, eu gosto muito de me agarrar às palavras. Consultoria, o que é que eu diria em termos jurídicos? O que nós devemos fazer é procurar ajuda de quem tenha interesses parecidos com os nossos. Okay? O que é que a SPAM faz? A SPAM, e eu volto a dizer, não é só a SPAM e outras associações parecidas com a SPAM, que a única coisa que fazem, a razão da sua existência é ajudar pessoas
com determinadas patologias, no caso da SPEM, a esclerose múltipla. Tem lá um conjunto de pessoas que a vida delas é ajudar pessoas com esclerose múltipla. Okay? E há um conjunto mais pequeno delas que a única coisa que faz é perceber a pergunta e transformar a pergunta numa resposta que seja útil. Se nós começarmos a trabalhar, a pensar em adaptar os nossos contratos de trabalho às pessoas, comecemos a treinar as empresas para perceber que dentro das próprias organizações tem lá pessoas que necessitam de alterar o seu contrato. A Covid foi bestial para perceber isso. Estas pessoas precisam de alterar os seus contratos para poderem dar mais atenção à família. Isto não significa que elas venham a ser menos produtivas. Antes, pelo contrário. Sim. Provavelmente. É como uma semana de 4 dias, não é? Se forem trabalhar em casa uma parte do tempo, podem até ser muito mais produtivas. Muita gente com a Covid passou a trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. E muito feliz, porque estava a falar com este e com aquele e com não sei quantos, e de repente conseguia, sem ter que se deslocar aos vários Claro, sítios. sem tempos mortos, não é? O que isto significa na prática é nós devemos olhar para aquilo que nos aconteceu no último ano e meio e tentar perceber como é que nós conseguimos mudar a sociedade para melhor, tornando-a mais humana. Porque a minha motivação era ser a primeira valsa. Não se esqueça desse pormenor. Eu prometi a mim mesmo, quando a minha filha se casasse, a primeira valsa ia ser comigo. Para além da valsa, eu quero que os meus filhos olhem para mim como uma pessoa em quem eles se revejam. Certo. E um exemplo de força, resiliência, de não desistência. Exatamente, porque senão eles dizem que a vida não vale a pena, que a vida é uma seca, que a vida não sei o quê. E não pode ser. Certeza que não, Paula. Até eu me sinto inspirada por si e só o estou a ver no Zoom. Isto agora é tipo a parte final, é só assim um apanhado geral das coisas que nós falámos, mais os outros que eu, mas eu também gosto de fazer com que os outros brilhem. Depois de todas as pesquisas, de todas as conversas e todas as reflexões, eu continuo a ter bastantes dúvidas. Epá, caramba, mas não há nenhuma área em que esta doença dê assim uma certezazinha? Depois de ter ouvido um pouco de todos os lados e sem certezas, eu fico a achar que isto é um daqueles casos em que é tentar, não é? É não desistir, é procurar o máximo de ajuda, ter empatia e ter uma boa dose de paciência. E quem não quiser ajudar ou compreender, olha amigo, até logo, adeusinho, mas isto sou eu aqui, não é? Confortável no meu trabalho. Eu não deixo de pensar no que faria e se teria a força suficiente para ir contra tudo e todos. Quer dizer, ou pelo menos contra todos os empregadores, colegas e até amigos e familiares que duvidassem de mim. Pá, estão a voltar os suores, percebem? Pá, força de super-herói. E já pensaram, por acaso, não há super-heróis conhecidos com doenças? Não é picadelas de aranhas que dão poderes, isso não conta. Mas não existem, pois não? Eu criava um, assim, agora, terça-feira, bora lá. Estou só a dizer. E eu aqui, não é? De rabinho virado para a lua, sossegada, a queixar-me do calor, ou do barulho, ou de uma destas questões, super importantes, como se pode ver. Enfim, vou ficar a magicar nas minhas novas dúvidas e é assim que me vou despedir até ao próximo episódio. Até já! Eu podia cantar, mas, tenho que ir. Alguém que me explique. Alguém que me explique.